Glória a Deus, estamos novamente, né? Juntos, nós aqui e vocês aí na sua casa, você que está assistindo. Que o Senhor venha te abençoar tremendamente nessa noite. Eu quero fazer uma oração para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e renovar para nós aquilo que Ele quer acrescentar nessa noite em nossas vidas. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E temos certeza que o Senhor está sempre conosco, porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Nos abençoa nessa noite, na ministração dessa palavra. Que o Espírito Santo fale conosco. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, nosso lar, nossos familiares. Abençoa aqueles que estão enfermos, traz cura para os teus filhos, abençoa, Senhor. Tira todo o mal, tira toda a doença nesses dias que tem assolado o Brasil, as nossas vidas, as nações. Que o Senhor possa operar poderosamente, Senhor, porque o Senhor é Deus e não há outro Deus igual ou semelhante a Ti. Tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Bendizemos o Teu nome, Te damos graças em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que bom, né? Nós estamos aí continuando a nossa ampliação aqui na igreja, a nossa reforma. Isso tem trazido um pouquinho de transtorno, poeira, essas coisas assim, mas com certeza isso vai passar. A pandemia vai passar, quanto mais isso que nossa obra, né? Vai passar mesmo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Capítulo 8, eu queria falar um pouquinho nessa noite. Eu estava lendo um texto e uma coisa chamou a minha atenção a respeito no Evangelho de Lucas, desse texto que nós vamos ler. Uma sequência de milagres que Jesus fez na sua caminhada, mas de repente ele faz um desfecho final dentro de uma casa, dentro de uma família. Então eu quero falar nessa noite sobre o milagre em casa. Repita, o milagre em minha casa. Você aí na sua casa, o milagre em minha casa. Com certeza você que está assistindo também está precisando de um milagre na sua casa e talvez você ainda não acordou. Como buscar esse milagre? Não está dizendo, nós queremos um milagre. Mas não fazemos por onde, porque o milagre, ele tem a nossa ajuda, ele tem a nossa participação. Deus opera o milagre, mas tem a nossa parte nessa jogada, né? O nosso envolvimento, que envolve muitas vezes a nossa busca, a nossa necessidade. Esta é a nossa parte, buscar o milagre, buscar Jesus na nossa vida. E aqui no livro de Lucas, capítulo 8, diz que no versículo 40, diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Preste atenção. Jesus estava voltando de uma cidadezinha, de um município chamado Decápolis. Ele enfrentou um vendaval para ir naquele lugar. Quando chegou lá, a participação dele ele foi única. Foi um homem possesso de um espírito imundo que vivia nos sepulcros e Jesus libertou aquele homem. Então Jesus, de lá, ele pegou o barquinho com seus discípulos, atravessou o mar da Galiléia e veio parar em Cafarnaum. Então ele chegando em Cafarnaum, as pessoas já estavam esperando Jesus. Jesus está chegando, o barquinho está vindo. E eles esperavam ele, o retorno dele. E quando Jesus chega ali, as pessoas se alegraram de que Jesus estava de volta. Jesus estava no pedaço, Jesus estava na praia, Jesus estava em Cafarnaum, né? Como é gostoso a gente saber que podemos contar com a presença de Jesus na nossa casa. Onde nós estivermos, Ele está presente conosco. Muitas vezes nós é que não temos esse entendimento e esquecemos que onde nós vamos, Ele está. O que a gente fala, Ele está presente. O que a gente ouve, Ele está presente. As nossas atitudes Ele está acompanhando, mas Jesus está presente. Ele chegou ali vindo de um milagre lá em Decápolis.
Agora ele volta para Cafarnaum, atravessa o mar da Galiléia, vem para Cafarnaum, e ali naquela alegria toda, de cara, chega um homem ali, aqui, ó, eis que um homem, veio um homem chamado Jairo, que era o chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse à sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava acamada, estava à beira da morte. Então nós podemos dizer que a filha daquele homem estava ali no fim da vida, estava esperando a morte chegar. E ele chegou até Jesus, então ele viu que Jesus, ficou sabendo que Jesus chegou. Jairo, ele era o responsável da sinagoga, ele que organizava a liturgia do culto, ele arrumava tudo ali para os sacerdotes. Mas ele foi lá até Jesus, o desespero dele era Jesus. Jesus é a esperança daqueles que não têm esperança. Amém ou amém? Olha só, Jesus é a esperança daqueles que não têm esperança. A esperança chega, então ela brota através de Jesus. E a esperança, né, ela não se confunde, diz a palavra, porque o Espírito Santo é derramado em nosso coração. Então Jesus chegou ali, Jairo foi até ele, e nessa julgada toda, o que Jesus falou com ele? Que ia à casa dele curar a filha dele. Tem um texto que fala, Senhor, vem à minha casa e toca na minha filha, põe as mãos sobre ela. Os evangelhos falam, descrevem isso aí. Então Jesus disse que ia da casa de Jairo. Como é importante, era importante a presença de Jesus na casa de Jairo. Agora a gente pergunta, será que é só na casa de Jairo que a presença de Jesus é necessária? Será que nós não estamos precisando hoje, nos dias de hoje, do jeito que estamos vivendo nessa atualidade, sabe, nesse corre-corre, nessa tecnologia avançada, será que Jesus está sendo valorizado dentro de casa? Será que ele não está sendo ocupado por outras coisas? A importância de Jesus em nossa casa hoje é de suma importância, irmãos. É importante isso, a presença de Jesus. Mas as pessoas se deixam levar por muitas coisas hoje, muitos envolvimentos, muito corre-corre. E Jesus era para estar presente, e ele está presente, mas ele não é nem reconhecido e nem valorizado, não é lembrado por muitos. Mas Jairo, ele tomou uma decisão. Jairo, Jesus chegou, ele está aí em Cafarnaum, então eu vou lá. Hoje eu preciso de Jesus. Ele tomou a decisão de fé, irmãos. Ele foi até Jesus implorar para que ele fosse na sua casa. Tem um centurião que chegou até Jesus e disse assim, Senhor, manda só uma palavra e meu criado será curado. Você vê que quando as pessoas chegam diante de Jesus, tem várias formas de Jesus operar, segundo a necessidade das pessoas e segundo o que elas colocarem diante do Senhor. Por isso que eu falei, o milagre ele acontece porque há uma intercessão a Deus para que o milagre aconteça. Jairo intercedeu a Jesus pela cura da sua filha. Ele queria só cura, irmãos, que ela não estava morta. Ela não morreu. Mas ela está lá acamada, está à beira da morte. Ela estava, podendo ver, em fase terminal. Mas estava viva. E ele foi até Jesus. Ele tomou a decisão. Sabe, a enfermidade, eu estava pensando nisso, a enfermidade, irmãos, ela tem um objetivo, levar à morte. Ela começa fraquinha, e se a pessoa não se cuidar, ela vai aumentando, vai tomando volume, e a tendência é levar à fase terminal e a pessoa morrer. A enfermidade espiritual não é diferente. Ela começa devagarzinho, vai envolvendo a pessoa, ela vai esfriando espiritualmente. Presta atenção, quantos hoje estão com enfermidade espiritual? Não estão acamados ainda, ou seja, não estão à beira da morte espiritual, mas estão caminhando para isso aí. E isso tem acontecido.
As pessoas estão ficando enfermas espiritualmente. Como que isso acontece, pastor? Primeira coisa, ela deixa de tomar as vitaminas espirituais, para que ela possa se fortalecer. Não é assim que a gente combate o mal? Vitamina, remédios, comprimidos. Então, para você combater a enfermidade espiritual, primeira coisa que você tem que entender e compreender, você precisa de perceber e ver isso em você, que você está enfermo espiritualmente. Você não lê Bíblia, você não ora. E nessa pandemia, você não sente vontade mais de ir à igreja. Tem uns que associam essa segurança de não se envolver com pessoas, esse conselho, né, do Ministério da Saúde, de não ter aglomeração, mas eles se associam com isso e acham que não há mais necessidade. Não, enquanto tiver pandemia, eu não vou na igreja, mas ele vai em vários lugares. Então isso aí faz com que essa enfermidade espiritual vai ganhando espaço e a pessoa, ela vai ficando numa inércia que quando ela percebe, ela já está dormindo espiritualmente e não sabe como acordar. Mas o primeiro passo para a gente sair disso é entender que tem enfermidade espiritual em nossa vida e a gente tem que curar ela antes que esse mal se prolongue, que o objetivo da enfermidade espiritual é roubar, matar e destruir. E Satanás, ele é mestre nisso aí, em criar sintomas de enfermidade espiritual, porque ele trabalha na nossa fraqueza, nas nossas áreas, nas nossas áreas vulneráveis. Então ele trabalha nisso aí. Jairo percebeu que sua filha estava caminhando para a morte. A enfermidade, com certeza, começou pequena, mas foi tendo um processo. E agora ele sabendo, agora Jesus chegou na cidade, agora eu vou ter Jesus, que ele pode resolver meu problema. Então é importante entender que quando Jesus chega, não podemos perder a oportunidade de clamar a ele, interceder, porque se houver intercessão, tem resposta de oração. É isso aí, irmãos. Toda vez que acontece um milagre de Jesus, alguém intercedeu para que acontecesse, não é? Com exceção do filho da viúva de Naim. Jesus estava passando na porta da cidade e o velório já vinha lá, o filho dela num caixão, com aquela multidão de gente, mas Jesus parou e se condoeu daquela viúva. E tocou ali, trouxe a vida aquele homem. Mas geralmente o milagre, ele tem intercessão. Ele precisa para que ele aconteça. E Jairo fez isso. Ele saiu dali, foi até Jesus. Só que quando Jesus tomou a decisão de ir à casa de Jairo, nesse momento ali, da multidão, vem aquela mulher e toca em Jesus também. Aí Jesus perde um tempo ali para poder dar cura para aquela mulher. E aquela mulher tinha 12 anos. 12 anos que ela estava enferma e já estava desenganada, não tinha mais cura para ela. Jesus é a esperança daqueles que perderam a esperança. Jesus era a esperança dela, por isso que ela também tomou uma posição e foi tocar em Jesus e recebeu cura. Amém, gente? Olha, presta atenção, não perca a esperança de nada, Jesus é a nossa vitória. Na situação que você estiver passando, rejeita todo o sintoma de enfermidade espiritual. Se você estiver sentindo que esfriou espiritualmente, tome uma vitamina, ouça a palavra, busque a Deus, ore ao Senhor. O Espírito Santo vai tocar em você e vai te ressuscitar novamente, para você voltar a ter uma posição de vitória diante do Senhor. Então ele foi até Jesus e essa mulher, nessa caminhada, Jesus perdeu um tempo, porque ela foi curada. Ela foi curada e Jesus abençoou, a filha, vai, a tua fé te salvou. E Jesus continuou para a casa do homem, mas nesse espaço de tempo, vem sempre a má notícia. Ele saiu para buscar uma bênção de cura para sua filha. Mas nesse espaço, nesse intervalo, vem uma notícia de alguém de dentro da casa dele. Dos familiares dele, olha, mestre, Jairo, não incomodes o mestre mais. Sua filha morreu, acabou de morrer. O que você vai fazer agora? Não tem jeito mais.
Jesus é a esperança daqueles que perderam a esperança. Então, o homem disse isso para ele, mas Jairo ensina para nós aqui, meus irmãos, como caminhar na fé. Ele tomou a posição de ir a Jesus para que ela fosse curada, mas de repente veio o inesperado. A situação agora é drástica, extrema, ela morreu, acabou. Não incomoda o mestre que acabou, sua filha morreu, não tem jeito mais, deixa o homem seguir o caminho dele. Mas Jesus consolou Jairo. Jesus consolou ele. Lá no fundo do coração de Jairo, a fé ainda estava viva quando ele recebeu essa notícia. E Jesus só falou com ele assim, olha, não temas, crê somente. Só você crê. Creia. Jesus está no controle. Quando Jesus está no controle, não temas, creia somente. Quantas situações hoje, nós estamos falando no milagre em casa, quantas situações dentro de casa hoje estão precisando de um milagre do Senhor. E pior que tem muitos pais que estão vendo a enfermidade espiritual na casa, na vida dos filhos, e não acordaram porque eles também já estão sendo atingidos por isso aí. Mas pai, acorda. Mãe, acorda. Jesus está presente. Jesus enfrentou tudo para estar conosco hoje. Está presente na nossa casa, no nosso lar. Então nós temos que acordar. Irmãos, não temos dificuldade de perceber quando as coisas não estão bem na nossa casa espiritualmente. Isso não tem dificuldade. É só nós começarmos a observar como que está o nosso contexto espiritual diante de Deus, diante do Senhor. Nós temos visto as ministrações do Daniel de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa cura. É o nosso libertador, o nosso salvador. Aquele que pagou um alto preço para que a gente tivesse a liberdade de entrar na presença de Deus e orar e falar com o nosso Pai. Este é o Jesus. É o Jesus que é o Deus eterno. Jesus é Deus. Aqui você vê prova da divindade de Jesus nessa caminhada aqui, ó. Primeiro, Jesus foi lá em Decápolis. Aí mostra que ele tem poder sobre os demônios. Depois Jesus vem e na entrada de Cafarnaum, vem essa mulher e toca em Jesus. A gente vê que Jesus tem poder sobre a cura, sobre a doença. Depois vem Jairo e Jesus cura, ressuscita a filha dele. Jesus tem poder sobre a vida, sobre a morte. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor. E quantas pessoas estão dormindo para isso aí? Sabe? Tem que acordar e crer que Jesus está no controle de todas as coisas. E tem mais. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. É com Ele que nós vamos passar a nossa eternidade. É com Ele. Ele veio para isso. O propósito dele é que Deus enviou Jesus ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. Para que nenhum pereça. Esse é o propósito de Deus. Não morrer ninguém. Todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Que nenhum pereça. Mas as pessoas tomam decisões. A própria Bíblia diz que tem caminhos que o homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Então é o homem que decide o seu futuro e hoje, infelizmente, Jesus está sendo deixado de lado em muitas casas. Ele não está sendo honrado, não está sendo tributado como Senhor, não está sendo adorado como Deus, como Senhor. Muitas coisas hoje estão ocupando lugar na vida das pessoas. Mas, preste atenção, Jesus será sempre Jesus. Ele sempre será Deus. Ele, curando ou não curando, ele sempre será Deus. Ressuscitando ou não, ele sempre será Deus. Mas Jesus está presente. Então, nessa caminhada, você vê que Jesus
libertou o enfermo, o endemoniado. Depois vem essa mulher e toca em Jesus. Agora vem Jairo para pedir a cura para a filha dele. E quando Jesus chega em casa, havia um alvoroço e Jesus falou que ela estava dormindo. Ali houve um grande deboche, uma crítica sobre o que Jesus falou. Que ela tinha morrido, mas ele falou, não, ela está dormindo. Né? Mas Jesus colocou as pessoas certas na hora da oração. Que ele foi orar, que ele foi visitar a menina no leito ali. Vamos ver essa parte? Tendo chegado a casa, versículo 51, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, ela dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Que situação, né? Riam-se de Jesus, porque eles sabiam que ela estava morta. Eu lembro do testemunho de um bispo, ele já morreu, eu já falei que na igreja, o bispo da Roça, da Nigéria, nós conhecemos ele em 91 aqui no Brasil, ele veio aqui 2 vezes, e ele tinha esse ministério que Deus deu a ele de orar pelos mortos, os mortos ressuscitarem. E a primeira pessoa que ele ressuscitou foi uma menina de 12 anos, lá na Nigéria. E eles foram na casa dele chamar ele, falar que a menina tinha morrido, a filha da irmã da igreja. Ele era um pastor simples, pobre, financeiramente. Ele ganhava $2 por mês dos missionários americanos, lá na Nigéria. E ele foi lá orar. Ele estava lendo esse texto, inclusive. Ele testemunhou isso para a gente. Estava lendo esse texto, quando Deus falou com ele, quando bateram na porta, que a menina morreu, Deus falou com ele, você vai lá que você vai ressuscitar essa menina. E assim, nessas palavras. E ele foi. Quando ele chegou naquela casa, lá, o povo chorando, a menina lá deitada, morta e tudo mais. E ele chegou e falou assim, não se preocupem, eu vou orar e ela vai ressuscitar. Deus falou comigo que ela vai ressuscitar. Aí o povo parou de chorar, parou de conversar e ficaram atentos no que ele falou. E houve umas críticas, uns deboches também, porque ela estava morta. Aquele pastorzinho ali, que para eles não tinha significado nenhum, significância nenhuma, falou que ia orar pela menina e ela ia ressuscitar. Aí ele chegou até no caixão ali na cama, onde a menina estava, orou para ela, para que ela voltasse a viver, e ela não voltou a viver. E ele orou a segunda vez, ela não voltou a viver. E assim ele foi orando, por fim o povo já estava criticando, debochando, achando ruim com ele, que estava liberando uma fé falsa na vida das pessoas. Aquela situação toda ali, ele não sabia onde ele punha a cara, mas ele guardou no coração dele. Deus falou comigo que era para mim vir, que ele ia ressuscitar essa menina. Aí novamente ele ora e nada. Ele orou 6 vezes, na 7ª vez, o povo já estava querendo agarrar ele e jogar para fora. Ele agachou e deitou no chão, pôs a cara no chão, o rosto no pó e fez uma oração ao Senhor assim. Ele falou isso para a gente aqui. Assim, Senhor, eu estava na minha casa, lendo a tua palavra, e o Senhor me disse que era para mim vir aqui, que o Senhor ia ressuscitar essa menina. Senhor, eu vou orar, mas eu quero dizer para o Senhor, quem está sendo envergonhado não sou eu, é a tua palavra, porque o Senhor falou comigo que ia ressuscitar. Mas só que quando ele fez essa oração ali, ele sentiu o envolvimento do Espírito Santo na vida dele ali. Ele diz, parece que ele ficou grande ali debaixo, ele levantou, parece que ele era um gigante, de tão forte que ele estava no poder do Espírito. Ele olhou para a menina assim, ele não falou não, ele segurou na mãozinha dela e falou assim, o Senhor te dá vida, e puxou aquele corpo da cama. Ele tinha que viver ou não agora, irmãos? Ou aquele corpo caía para o lado de lá, ou aquele corpo voltava a viver. Por isso, quando ele fez isso, a menina sentou e deu um espirro. Ele disse que
as narinas dela está toda entupida, né, de sangue assim, espirrou sangue na estola sacerdotal dele assim, mas ela voltou a viver, a menina. Ali começou o ministério dele. Quando ele esteve aqui conosco, ele tinha ressuscitado 8 pessoas. Depois de certo tempo, já eram 12 pessoas. Mas quando levou ele, Deus levou ele, foi no ano de 2000, eu estava trabalhando em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu fiquei sabendo que ele tinha morrido. Deus levou ele, mas ele estava com mais de 70 anos de idade. Era um senhor já, sabe? Mas ele morreu sentado num restaurante com a família dele, porque ele disse para eles assim, olha, Deus falou comigo que vai me levar, porque... Não, Deus pode me levar, porque eu não tenho mais nada para fazer para ele aqui. Que isso, pai? Os meninos falando, os filhos, netos, não, pai, não, eu não tenho mais nada, eu já fiz de tudo que Deus queria que eu fizesse aqui. E ele pode me levar. E falou isso rindo, ele morreu sentado rindo ali na mesa com todo mundo e Deus levou ele. Né? Olha só, irmãos, mas por que eu trouxe esse testemunho aqui? Porque quando Jesus falou que a menina não estava morta, mas que ela dormia, houve crítica, deboches. Quando esse homem foi lá orar, aconteceu a mesma coisa, mas ele passou por uma experiência de prova de fé. Ele permaneceu naquilo que ele ouviu de Deus. Fala assim, eu preciso permanecer na palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor tem poder. Amém? E às vezes as pessoas ouvem a palavra e não permanecem. Jesus falou, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Em outro texto ele fala assim, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será. Se a palavra permanecer em nós, irmãos, um milagre vai acontecer. A palavra do Senhor permaneceu em Jairo. Jesus falou com ele, eu vou lá. Então ele guardou aquilo. Ele falou que vai, então ele vai. Mas no caminho disse que ela morreu. Não temas. Eu não falei com você que eu vou? Crê somente. O milagre em casa, irmãos, não é difícil de acontecer. É só nós irmos a Jesus. É só nós honrarmos Jesus hoje. Jesus hoje precisa de ser mais honrado dentro de casa, mais respeitado. Os programas de televisão têm que ser mudados com a presença de Jesus. A internet tem que ser especulada e veja o que presta e o que não presta, porque Jesus está presente em casa. Que essas coisas trazem imoralidade, traz sujeira, traz morte espiritual, e o objetivo da enfermidade espiritual é levar à morte. Então, para que o milagre aconteça na nossa casa, algumas mudanças precisam de acontecer, e a maior delas é valorizar a presença de Jesus no nosso lar. Quando Obed-Edom levou a arca do Senhor para a casa dele, Deus abençoou aquela família, foram 3 meses, Deus prosperou Obed-Edom, sua casa e tudo que ele tinha. Por quê? Porque a presença do Senhor estava na casa de Obed-Edom, mas o que Obed-Edom fez para que tudo mudasse? Simplesmente, ele fez as mudanças que deveriam ter sido feitas dentro de casa, porque Deus estava presente. Então muita coisa mudou na casa dele. Os hábitos mudaram, o palavreado mudou, as atitudes mudaram, a honra, o respeito, tudo mudou porque a arca é a presença de Deus. Jesus, a nossa casa, é a arca de Deus, a nossa casa. Então, para que o milagre aconteça, a gente tem que entender que Jesus precisa de vir na nossa casa, está no nosso lar. Amém ou amém? Você que está me ouvindo aí na sua casa, Jesus está no seu lar? Ele está sendo reconhecido como Senhor? Será que não tem que haver algumas mudanças para que essa enfermidade espiritual saia e receba a vida de Jesus? Quantos estão em casa e estão vendo os filhos se perdendo e não fazem nada? Perderam a esperança. Jesus é a esperança daqueles que não têm esperança. Há tempo ainda. Eu costumo dizer, enquanto há vida, há esperança. Deixa Jesus fazer um milagre na sua casa.
Amém? Jairo foi buscar uma cura. Nessa caminhada, a notícia piorou, a filha morreu, mas ele permaneceu na fé em Jesus. Jesus falou com ele, guardou a palavra. Não temas, crê somente. E o milagre aconteceu. E no final diz aqui que a menina saía brincando para todo lado na casa, correndo. Todo mundo ficou vendo aquilo ali. Até aqueles que criticaram e debocharam. Nós somos um testemunho de Jesus na nossa vida. Amém? Você é um testemunho de Jesus na sua vida. Não deixa ninguém debochar de você, não. Jesus está em você e Jesus vai operar um milagre que muitos estão precisando através de você. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus nesse momento. Coloque a sua vida, a sua casa diante do Senhor. Será que você não tem notado algum sintoma de enfermidade espiritual? Alguma coisa mudou? Talvez você não ora como antes. Você não tem mais tanto desejo de ler a palavra como você já teve no passado. Você não sente mais aquele calor do Espírito Santo quando você começa a orar. Deixa Jesus fazer um milagre na sua casa, e pode ser hoje, pode ser um despertamento espiritual na sua vida, no seu lar, na sua família, pode ser um milagre de cura, de libertação, de transformação. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor Deus, nós te louvamos, porque Jesus é Jesus, Ele é o Senhor, e Ele reina eternamente. Obrigado pelo privilégio que nós tivemos de receber Jesus em nosso coração um dia, e hoje Ele está em nossa casa, Ele faz parte do nosso lar. Ó Deus, Ele tem lugar de honra no nosso lar. Ó Deus, tudo ali é dEle, é para Ele, é para a glória dEle, é para louvor dEle. Mas queremos que o Senhor nos ajude a tirar as imperfeições de dentro da nossa casa. Quantas coisas, ó Deus, nós aceitamos que nos envolveram e tem envolvido, e a presença do Senhor tem ficado de lado, Senhor. Mas nessa noite, nesse momento, que o Espírito Santo do Senhor desperte cada vida que está ouvindo essa palavra, e que possa acordar e receber o toque do Senhor nessa noite. Um despertamento do Senhor, para que tudo possa voltar como era antes, no início, que o Senhor venha restaurar a alegria do primeiro amor. Que o Senhor venha restaurar a fé, a confiança e a segurança no Senhor. Os propósitos e as determinações sejam feitas baseadas segundo a palavra do Senhor, para que nós possamos alcançar a vitória e chegar do outro lado e cantarmos um hino de louvor com a bandeira da vitória na nossa mão. Abençoa cada família nessa noite. Obrigado. Abençoa o nosso país precisa de um milagre. Nossa nação precisa de um milagre, não só dessa pandemia, ó Deus, que tem assolado a nação, mas um milagre ali no Planalto, no governo, naqueles que governam, que o Senhor tire, Pai, do nosso país, toda a imoralidade, toda a corrupção, toda a mentira, todo espírito de engano, Senhor. Que o Senhor possa mudar essa nação e fazer diferença em outras nações. Abençoa o nosso presidente, guarda ele, dê saúde para aquele homem. O Senhor colocou ele ali, Senhor, sustenta ele ali com poder e autoridade. Guarda aquele homem em ti, guarda a família dele, guarda ele dos enganadores, guarda ele dos assassinos, dos mentirosos, aqueles que querem derrubar o Senhor. Mas que o Senhor possa preservar aquele homem no propósito que o Senhor colocou ele ali como presidente do Brasil. Nós abençoamos ele e sua família e seu ministério. Abençoamos a nossa casa, nossos filhos, abençoamos a tua igreja. Que a tua igreja possa acordar nesses dias, Senhor, e valorizar a presença do Senhor Jesus em cada lar, Senhor, em cada família. Obrigado, te agradecemos, bendizemos o teu nome nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça consoladora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com toda a família
do Senhor com todo o povo de Deus, desde agora até a volta do Rei Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém.